Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal, onde você sabe o objetivo é compartilhar conhecimento sobre direito imobiliário. Hoje eu quero comentar aqui uma decisão do STJ que vem deixando alguns condôminos proprietários de imóveis preocupados e alguns síndicos também sem saber ao certo o que fazer. É uma decisão da quarta turma do STJ que diz o seguinte: condomínios residenciais podem impedir o uso de imóveis para locação pelo Airbnb. Primeiro ponto, Airbnb não é locação, é hospedagem, é uma forma de hospedagem. Até isso é um dos motivos que leva o STJ a tomar essa decisão. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, essa é uma decisão que não é vinculante, não é uma decisão com repercussão geral. Então é uma decisão isolada sobre um determinado caso concreto lá do Rio Grande do Sul, onde a pessoa utilizava aquele imóvel para então fazer essas locações, entre aspas, né? Eu sempre falo entre aspas porque na verdade não é uma locação, é diferente de uma locação, é um sistema de hospedagem. Então ela fazia o uso desse aplicativo do Airbnb para hospedar pessoas. Como era um prédio residencial, lá na convenção de condomínio dizia que era um prédio exclusivamente residencial, o STJ entendeu, então a quarta turma do STJ entendeu que não era possível então fazer o uso do imóvel dessa forma. Só que essa decisão, como eu falei, não é vinculante, então ela não vale para todas as situações semelhantes. Cada caso é um caso e tem que ser analisado pelo condomínio. A princípio, nós temos decisões para todos os lados, algumas decisões permitindo, em razão do direito de propriedade, que a pessoa utilize o seu imóvel para colocar nas plataformas, e outras decisões dizendo que se o condomínio for exclusivamente residencial, como era o caso desse processo aqui, então não poderia ser utilizado para hospedagem, porque hospedagem tem um caráter comercial, então não seria permitido. Porém, como ela não tem caráter vinculante, e isso eu acredito que muito em breve o STJ deva tomar uma decisão em repercussão geral, em recursos repetitivos, porque é um caso que vem tomando aí espaço nos tribunais. É uma matéria muito importante porque mexe com a questão da propriedade, né, do direito de locar esses imóveis de forma livre pelo aplicativo. Por outro lado, mexe com a vida condominial, porque muitas vezes a pessoa que está morando num condomínio, ela não quer, ela reside lá e ela não quer essa circulação de pessoas diferente a todo momento no condomínio. Claro que há casos e casos. Nós temos, por exemplo, aqueles imóveis situados em regiões turísticas. Como que você vai impedir então a hospedagem via aplicativos nessas regiões turísticas? Fica praticamente inviável, porque muitas vezes a pessoa adquire o imóvel justamente para poder não apenas utilizar, mas para poder também realizar ganhos em cima dessas, entre aspas, locações. Então isso tem que ser analisado com cada caso concreto, e eu acredito que futuramente vai ter uma regulamentação a respeito disso, a respeito dos aplicativos, como por exemplo, ser obrigatório constar na convenção de condomínio se é possível ou não a locação pelos aplicativos. Atualmente o nosso entendimento é no sentido de que, se não estiver proibido pela convenção de condomínio, é possível sim que a pessoa faça uso da forma que melhor lhe aprouver do seu imóvel, inclusive colocando em plataformas de hospedagem, alugando para temporada, alugando para locações normais lá da lei do inquilinato. Então eu acredito que, se não houver proibição na convenção de condomínio, é permitido. Porém, se houver proibição, aí é um caso a ser analisado, porque a convenção do condomínio é que faz lei entre as partes. Então eu acredito que futuramente o STJ vai ter que se manifestar de forma definitiva numa decisão com repercussão geral, para que seja definido de uma vez por todas. Então o que eu tenho para dizer hoje é o seguinte: essa decisão que saiu no STJ, não precisa se preocupar com essa decisão, porque ela foi tomada num caso concreto e ela não tem repercussão geral. Então ela não vale para todas as
situações. Quando você lê a notícia da forma que ela saiu na imprensa, condomínios residenciais podem impedir o uso de imóveis para locação pelo Airbnb, você realmente fica preocupado, mas na verdade ela não tem repercussão geral, tá certo? Era esse o vídeo de hoje, era esse o assunto. Espero que tenham gostado, aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço.